Olá, alunos do nono ano, professor Tarsis aqui. Na semana passada, nós começamos a estudar, a revisar também, sobre noções básicas de hereditariedade, né? Como que uma característica passa de um pai para um filho, por exemplo, da mãe para o filho, né? Nós começamos a estudar esses processos de hereditariedade. Daí nós vimos que o nosso corpo ele é formado por células aqui, né, que estão circuladas em vermelho, e essas células têm componentes. Ela tem organelas celulares e entre essas organelas, entre essas estruturas, né, ou entre esses compartimentos, nós destacamos aqui o núcleo dessa célula. E no núcleo dessa célula tem o material genético de DNA, como nós vimos. E é nesse DNA que estão contidas as informações para a geração de um novo ser vivo, certo? Daí nós vimos também que para que um ser humano passe essa informação hereditária através do DNA, né, para formar um novo ser vivo, eu vou ter que ter a produção dos chamados gametas. Aqui, ó, gametas. Esses gametas, eles vão ser responsáveis por portar e transportar quem? Esse material genético de DNA. Então, lembrando que, no caso dos homens, esse gameta vai ser o espermatozoide, que vai conter aqui no seu núcleo o material genético de DNA, e no caso das mulheres, esse gameta é o óvulo, que também tem aqui no seu núcleo com material genético de DNA, certo? Então, pessoal, isso é importante para que a gente entenda o processo de hereditariedade. O que nós vimos na semana passada? Vamos dar uma retomada bem rápida para a gente poder resolver o exercício da semana passada para vocês entenderem melhor. Primeiro, essa transmissão de características de um indivíduo para outro, nesse caso dos pais, que vão... eu vou ter aí a fertilização, né, desses gametas, eu vou ter a junção desses gametas e isso vai formar um novo indivíduo. De onde vai vir essa informação para a geração de um novo organismo? Através, como a gente viu, dessa molécula de DNA. Só que quando nós analisamos a estrutura dessa molécula de DNA, ela vai ser dividida em unidades funcionais. Então, imagine que eu tenho aqui um trecho desse DNA. E aí eu pego aqui, ó, desse pedaço aqui até esse. Aí aqui, daqui para cá, ó, eu tenho outro pedacinho. Cada pedacinho desse que eu desenhei aqui, ó, eu vou chamar de gene. Gene vai ser uma unidade funcional do DNA que vai ser responsável pela determinação da produção. Ele vai ser responsável por codificar a produção de uma proteína. E essa proteína vai ter uma função em algum processo biológico, na determinação de alguma característica, como, por exemplo, cor dos olhos, cor da pele. Então, esses genes, eles vão ser as unidades funcionais do DNA que vão ser responsáveis por codificar uma informação para a produção de uma molécula de proteína. Então, nós vimos que essa informação genética que é passada através dos gametas, que está contida no DNA, ela tem como unidade funcional os genes, certo? Que são essas pequenas unidades que formam o DNA. Lembrem sempre, no ano, do exemplo da biblioteca. Se eu pego uma biblioteca muito grande, ela tem composta de vários livros. Cada livro vai ter uma instrução, uma informação específica, certo? Quando eu faço essa comparação da biblioteca com o DNA, imaginem que o DNA é como se fosse a biblioteca inteira e cada livro é como se fosse um gene. Então, eu tenho vários genes formando o DNA. Assim como em uma biblioteca, eu tenho vários tipos de livros. Então, você chega lá na biblioteca da escola, lá do colégio, você tem livro de português, livro de matemática e etc. Não é uma informação específica e diferente? O mesmo raciocínio se aplica aos genes. Cada livro seria um gene. Então, você vai ter genes que vão especificar a cor dos seus olhos, você vai ter genes que vão determinar a sua altura,
você vai ter genes que vão influenciar no funcionamento do seu corpo, até na forma como o seu coração vai bater. Isso pode ser determinado geneticamente, tá? Então, esses genes são formados por uma molécula chamada de DNA, que a gente viu na semana passada, que é o ácido desoxirribonucleico, e o conjunto desse DNA vão formar os chamados cromossomos. Então, cada cromossomo é formado por uma molécula de DNA. E aí vem aquela perguntinha básica. Quantas moléculas de DNA eu tenho uma célula do meu corpo? Se eu pegar uma célula da minha pele, por exemplo, ela vai ter 46 cromossomos, que é um número que nós chamamos 2N, diploide dessa célula. Ela tem duas cópias do material genético. Uma cópia que veio do meu pai e uma cópia que veio da minha mãe, certo? Então, o que vai acontecer aqui nesse contexto? Se eu tenho 46 cromossomos nessa célula da minha pele, então eu vou ter 46 moléculas de DNA nessa célula. Já se eu pegar um gameta, por exemplo, o espermatozoide, ele vai ter 23, a metade dessa informação. Então, ele terá 23 moléculas de DNA. E onde está localizado isso, não se esqueçam, no núcleo dessas células, certo? Nós vimos também a questão da hereditariedade, que é um conjunto de fenômenos que vai permitir a transmissão desses caracteres de uma informação genética de geração em geração. Para isso, eu tenho que ter a fusão de gametas. Para eu ter a fusão de gametas, eu preciso do sexo, né? Não tem como ocorrer em seres humanos a fusão de gametas sem o sexo. Então, o sexo, biologicamente falando, ele tem a função de permitir o encontro desses gametas para a geração de um novo ser vivo, tomando como base, como fonte de receita, a molécula de DNA. Nós vimos que esse DNA ele é formado, aqui ó, ele é uma dupla hélice, certo? Formado por 4 nucleotídeos que nós chamamos de adenina, timina, guanina e citosina. Timina se liga com adenina no DNA e guanina se liga com citosina. Cada nucleotídeo desse é formado por uma base nitrogenada, por um grupo fosfato e por um açúcar pentose. São os 3 elementos que formam quem? Os nucleotídeos, tá? Então, quando eu pego, por exemplo, o nucleotídeo da adenina, ele vai ter aqui, ó, um grupo fosfato, que eu estou circulando aí agora, um açúcar pentose, que é um carboidrato, e uma base nitrogenada, que nesse caso da adenina vai ser a adenosina, que é uma base nitrogenada. Como assim? Chama nitrogenada porque tem a presença de o elemento químico nitrogênio. Aí, ó, eu tenho nitrogênio associado a cadeias de carbono e também a presença de hidrogênio. Isso forma uma base nitrogenada, certo? Pessoal, agora na aula de hoje nós vamos dar um enfoque maior no que nós chamamos da primeira lei de Mendel em relação à compreensão de como um gene pode ser segregado em uma geração. Como assim, professor? Vamos entender melhor isso revisando o conceito aqui de cromossomo e de cariótipo humano. Então, nós sabemos que um cariótipo ele representa o conjunto de cromossomos característicos de cada espécie e que se mantém constante em todas as células da mesma espécie, com exceção dos casos que eu tenho alteração cromossômica, que já é um caso que gera doenças, gera síndromes, mas no contexto de normalidade, nós temos um conjunto constante desse número de cromossomos. Então, por exemplo, quando eu analiso essa imagem aí, ó, eu tenho o cariótipo humano. Nesse caso, no de cima, eu tenho 22 pares de cromossomos autossômicos, que nós vimos que são os cromossomos que não estão envolvidos com a determinação do sexo do indivíduo, e nós temos um par aqui, ó, circulado em verde, de cromossomos sexuais. No caso das mulheres, 2 cromossomos X, e no caso dos homens, um X e um Y, certo? Daí nós vimos também que quando eu tenho um quadro como esse, ó, na determinação do sexo do indivíduo em humanos, eu vou ter como possibilidade, ó, o óvulo. O óvulo ele vai ter apenas cromossomos X.
Então eu coloco X aqui e X aqui. Por quê? Lembrem que nos gametas eu não vou ter 46 cromossomos, eu terei apenas 23. Por isso que eu represento apenas um X aqui em cima e outro X aqui embaixo. Já os espermatozoides, ou ele vai ser X ou ele vai ser Y. Então, vamos cruzar cada uma dessas possibilidades aí, ó. Vamos começar por aqui, onde eu coloquei o número 1, ó. Então, se eu tenho um espermatozoide X que fecunda um óvulo X, isso vai gerar o quê? Um indivíduo do sexo feminino, vai ser uma menina. Então, eu vou ter 50% de chance de nascerem, meninas, porque eu tenho espermatozoide X que vai fecundar óvulo X. Então, eu tenho aí, ó, a probabilidade de 1/2, que isso é a mesma coisa que eu falar que é uma chance de 50%, tá? Da mesma forma, eu tenho espermatozoides que são Y. Se um espermatozoide Y fecundar um óvulo X, você já sabe, isso vai gerar um menino, certo? Ah, professor, então quem determina se vai ser menino ou menina é o cromossomo que está no espermatozoide sexual. Sim, é o cromossomo sexual do espermatozoide, porque os óvulos só podem ser X, beleza? Da mesma forma, não se esqueçam aqui, ó, X e Y também vai ter a chance, o quê? De 1/2, 50%. Não se esqueçam desse detalhe, a gente vai ver outros casos que envolvem a probabilidade. Bom, nesse raciocínio, então, eu vou poder pegar não somente cromossomos sexuais, mas também genes de cromossomos autossômicos para poder prever qual vai ser o fenótipo, ou seja, a característica física visível de algum ser vivo. Por exemplo, nesse caso aí eu peguei o exemplo de uma planta. Então eu tenho aqui, ó, essa planta, uma com a flor branca e outra com a flor púrpura ou roxa, como vocês queiram chamar. Na flor branca, ela pode formar 2 tipos de gametas, que nós chamamos aqui de V, ó, Vzinho, Vzinho. Lembrem na aula passada que na primeira lei de Mendel nós vamos representar os genes. Os genes têm 2 alelos. Exemplo, vou escrever aqui do lado. Ó, imagina que eu tenho um alelo, eu posso chamar de Bzão, que é um B maiúsculo, e eu tenho um B minúsculo, que eu chamo de Bzinho. Para cada gene, eu vou ter 3 possibilidades. Ó, preste atenção aqui do lado. Eu posso ter Bzão, Bzão, que aí vai ser um gene homozigoto, dominante, porque os 2 são maiúsculos. Eu posso ter Bzão, Bzinho, aí eu tenho um alelo dominante e outro recessivo, não é? Então eu vou chamar de heterozigoto. E eu vou ter o Bzinho, Bzinho. O Bzinho, Bzinho, os 2 não são minúsculos, então é um gene o quê? Recessivo, homozigoto recessivo. Eu utilizo o termo homozigoto quando eles têm letras iguais. Nesse caso, as 2 maiúsculas ou as 2 minúsculas. E eu falo de heterozigoto quando eu tenho uma minúscula e uma maiúscula, certo? Só que na primeira lei de Mendel, pessoal, não se esqueçam disso, a letra maiúscula, ela vai dominar sobre a minúscula, ou seja, por mais que a minúscula, nesse caso o Bzinho, esteja presente, a característica que vai sobressair é da letra maiúscula. Por isso que eu chamo isso de dominante. Dentro desse raciocínio, vamos olhar para esse quadro aí, ó. Então, imaginem comigo que nessa planta, para essa flor nascer branca, ela precisa ter a presença dos 2 alelos recessivos, minúsculos, ó, Vzinho, Vzinho. Já a planta de flor púrpura, ela vai ter 2 alelos dominantes, ó, Vzão e Vzão. E aí eu vou cruzar essas 2 plantas. Eu vou pegar o gameta de uma e colocar na flor da outra, que é como ocorre a reprodução sexuada em plantas, né? Pelo o pólen fecundando aí, nesse caso, o óvulo de uma outra flor. Então imagine comigo o seguinte, eu vou mostrar nesse quadro aqui as possibilidades de fenótipo com base nesse genótipo. O genótipo são essas letrinhas que representam os genes. Então, eu vou ter aí, ó, Vzão com Vzinho vai formar Vzão, Vzinho.
O Vzão não é dominante, não é roxo? Então vai nascer uma planta de flor roxa. Se eu pegar o Vzão com Vzinho de cá, ó, vai formar também Vzão, Vzinho. Então vai ser roxa também. Se eu cruzo, reparem que pelo fato da planta roxa ter 2 alelos dominantes, todas as plantas da geração 1 vão ser roxas. Por quê? Porque o alelo Vzão vai estar presente em todas elas. Ele domina sobre o Vzinho. Entenderam? Agora vamos pegar uma outra situação. Nesse quadro de cá, onde eu acabei de fazer um asterisco, eu vou ter, ó, Pzão, Pzinho, Pzão, Pzinho. Quer dizer que os dois indivíduos são heterozigotos. Se eu cruzo Pzão com Pzão, eu vou ter uma planta de flor aqui, roxa, rosa, sei lá que cor é essa aí, né? Pzão com Pzinho, pelo fato do Pzão ser dominante, ela fica roxa também. Aqui embaixo é Pzinho, Pzão, então ficou roxa também. Agora, quando o alelo dominante não aparece, só ficam 2 recessivos, aí eu formo uma coloração branca. Entenderam? Então, isso daqui vai nos mostrar a possibilidade do que nós chamamos de fenótipo, tá? Dentro disso, Mendel, ele foi o primeiro cara que estudou essa questão da hereditariedade. Ele começou estudando ervilhas, como a gente já viu na aula passada. Então, para a gente finalizar aqui, pessoal, não se esqueçam que genótipo é o conjunto de genes que um organismo herdou dos seus progenitores, certo? E o fenótipo é a manifestação externa do genótipo, ou seja, é a cor dos seus olhos, é a cor da sua pele, a sua altura, o funcionamento do seu corpo, tudo isso é o fenótipo. Gene dominante é aquele que, quando ele está presente, ele manifesta a característica que ele determina. E o gene recessivo é aquele que só vai manifestar a característica quando ele está presente em dose dupla, quando eu tenho 2 alelos recessivos, certo? Se ele estiver na presença de um dominante, como o próprio nome diz, o dominante manifesta. Bom, na aula passada, nós ficamos de corrigir esse exercício aqui. Vamos fazer isso agora. Então, imagina comigo o seguinte. Eu tenho uma situação onde eu tenho um cruzamento entre o rato negro, Nzão, Nzão, e um branco, que é Nzinho, Nzinho. O rato negro, nesse caso, ele é homozigoto dominante. Ele tem 2 alelos dominantes, que nós representamos por letras maiúsculas. E o branco, ele tem 2 alelos recessivos, estão com 2 letras minúsculas. Nesse caso, vamos aqui para a tabela de letra A. Ó. Se eu pego um espermatozoide, Nzão, aqui, Nzão, e cruzo com um óvulo, Nzinho, aqui vai dar Nzão, Nzinho. Se eu pego aqui um outro espermatozoide, Nzão, e cruzo com esse daqui, vai ser Nzão, Nzinho. Repararam que na primeira geração vão ser todos Nzão, Nzinho? Por quê? Todos os espermatozoides são dominantes e todos os óvulos são recessivos. Então, quer dizer que eu vou ter aqui todos os filhotes da primeira geração, eles vão ser negros, porque todos eles vão ter a presença de Nzão, que é dominante sobre Nzinho. Agora, se eu cruzar um Nzão, Nzinho com um Nzão, Nzinho, aí eu vou ter aqui, ó, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Então, se eu tenho Nzão, Nzinho, eu vou ter Nzão, Nzinho aqui. Vamos fazer o quadro, ó. Aqui. E Nzão, Nzinho aqui em cima. Então, eu tenho aqui Nzão, Nzinho. Aqui vai ser, ó, N com N, Nzão, Nzão. Esse aqui, Nzão, Nzinho. Esse aqui, Nzão, Nzinho. E aqui, por último, ó, Nzinho, Nzinho. Quer dizer que na segunda geração, eu vou ter uma proporção de 3 ratos negros para 1 branco. Porque só vai ser branco quando tiver Nzinho, Nzinho. Mas na geração 1, todos serão negros. Entenderam? Então, pessoal, é assim que nós resolvemos esse tipo de exercício. Beleza? Qualquer dúvida, mandem lá no GR8, não se esqueçam, ou mandem e-mail. E na próxima aula nós estudaremos a questão dos heredogramas aqui, ó, e das árvores genealógicas, tá bom? Um grande abraço e bons estudos para você.